Oi gente, ali, tudo bom? Hoje eu vou falar sobre o livro O Sentido de um Fim, do Julian Barnes. Esse é um livro que veio na tag, então ele veio nesse box, né, nessa caixinha. E veio com a revistinha da tag, que é muito informativa, é muito legal. Tem coisas para ler antes e depois de você ler o livro. Eu estou gravando na sala de casa com os nenês embaixo do tripé, então talvez se der uma balançada... Não, filho. Se der uma balançada é porque realmente eles estão aqui embaixo. Vamos lá tentar gravar assim. O Tony tá contando essa história pra gente com 60 anos de idade, mais ou menos. Não sei se é 60 exatamente, mas ele tem uns na casa dos 60 anos. Difícil. Sério que ela decidiu brincar com isso agora? Ai, Mi. Tá difícil gravar com vocês, hein? É. Oi gente, ele, tudo bom? Hoje eu vou falar sobre o livro O Sentido de um Fim, do Julian Barnes. E esse livro é um livro que, sim, vou fazer com spoilers, porque ele tem uma carga muito grande e seria estranho eu falar sobre ele sem falar sobre tudo que ele desencadeou aí. Não foi um livro que eu gostei, fiquem vocês sabendo, mas eu acho que é um livro muito importante, sim. Ele causa muita reflexão na gente. Ele é fino, ele é pequeno, ele tem menos de 200 páginas e traz uma reflexão enorme. Fora que eu comecei a ler porque eu achei a sinopse, assim, muito envolvente. Eu vou dar uma resumida aqui, mas o Tony Webster, com 60 anos, recebe um pedaço do diário do amigo dele chamado Adrian Finn, que se suicidou aos 22 anos. E a partir daí ele começa a relembrar como foi essa convivência com Adrian desde quando eles se conheceram até a parte que eles se separaram, digamos assim. E agora que eu fui gravar o vídeo, atacou minha rinite, então calma, gente, acho que eu vou conseguir terminar. Como eu disse, o livro veio da Tag Inéditos, ele veio com este marcador lindo, maravilhoso, veio com a revistinha da Tag, falando um pouco sobre o curador, o Michel Laub, nesse caso, um autor nacional, que tem muitas coisas já produzidas, mas eu não li nada ainda dele, mas enfim, um livro marcante para a vida do autor, óbvio. E com textos para você ler antes e depois de ter lido o livro também, o que é muito legal, porque rola uma discussão assim, né, e abre a sua mente para o que este livro aqui pode causar. Então, resumindo, é isso. O que eu gostei nesse livro? O livro é dividido em duas partes, contado em primeira pessoa pelo Tony Webster, que é esse homem de 60 anos que recebeu esse fragmento de diário agora. Com 60 anos ele recebeu isso como uma herança da ex-sogra dele. Nossa, por isso que eu vou ter que contar tudo desde o começo. Na primeira parte do livro a gente conhece como foi a adolescência do Adrian. Não digo adolescência, mas a juventude, um pouco antes dele e os amigos dele entrarem na universidade. E aí entra o último elemento aí desse grupo, que vai ser o Adrian Finn, que é o cara que escreveu esse diário que o Tony recebeu agora. E o Adrian, ele entra nesse grupo, a gente já vê que ele é diferenciado. Como diz a própria mãe do Tony, se eu não me engano, ele é um pouco mais esperto do que os outros. É muito legal que no começo, antes do Adrian chegar nesse grupinho de amigos, eles discutem os tipos de livro. Quando o Adrian chega, eles dão uma amadurecida ou uma aprofundada em alguns livros filosóficos. E aí vem toda a questão do Adrian sobre o sentido da vida. Não sei bem se o sentido da vida, mas depois do suicídio de um colega de classe deles, após vamos dizer, uma desilusão amorosa, e eu não sei como chama isso, mas é uma coisa meio fatalista, assim, da morte sempre vencer, do mal sempre vencer, né? Então vamos lá, pontos interessantes da história. Vamos lembrar que o Tony Webster, que está contando essa história, está com 60 anos e relembrando coisas do passado, e nesse passado ele já conta que os amigos discutiam como as histórias são contadas, então como cada um lembra, como cada um vai passar esse fato para frente. E se acontecer alguma coisa agora e daqui 10 anos eu conto, outra pessoa conta, outra pessoa conta, outra pessoa conta, cada uma vai lembrar de algo diferente. E não só de algo diferente, mas cada uma vai destacar algo diferente. Meio que eles questionam se tudo que a gente estuda agora é confiável ou não. E detalhe, o Tony Webster é um historiador agora, aposentado. Então, ele lembrar disso tudo faz com que a gente pense se a narrativa dele realmente é confiável. Porém, na minha experiência de leitura, nenhum narrador é confiável. Então esse negócio de, quando é a primeira pessoa, sempre desconfia, porque o narrador não é confiável. Nenhum narrador é confiável. Se é ficção, as pessoas podem mentir, e na realidade muito mais ainda, né?
Então vamos parar desse negócio de ai, nossa, não posso confiar no narrador porque é a primeira pessoa. Não seja ingênuo, não confie em nenhum tipo de narrador. Tendo isto dito, o Tony fala muito sobre essa relação de como a história é contada. Ironicamente, ele está contando uma história. E aí a gente não sabe se ele tá dando dicas dele mesmo, de coisas que ele está deixando de contar, ou de coisas que ele não lembra, ou de coisas que ele alterou para melhorar aí a sua vida. É o caso de, por exemplo, quando na segunda parte ele vai também falar, na primeira também, das duas partes ele fala isso, que sempre se achou um cara do bem, sempre se achou um cara normal. Ele foi um cara que casou, que teve uma filha, ele tá separado, ele se dá bem com a ex-esposa, ele se dá bem com a filha. Ele não tem, assim, grandes feitos na vida, mas também, né, ele acha que não causou tragédia para ninguém. E é o que no fim a gente acaba descobrindo aqui. O Tony teve uma namorada na época da universidade e apresentou essa namorada para o Adrian. O Tony se separou da Verônica, a Verônica começou a namorar o Adrian. E foi uma coisa assim meio rápida. E o Adrian mandou uma carta perguntando se tava ok, né? Avisando ali que eles estavam namorando. E o Tony, a princípio, ele aceitou bem, mas depois ele mandou uma carta muito mal educada e falando muito mal da Verônica e citando ali a mãe da Verônica. O Tony visitou uma vez a família da Verônica e ele ficou um tempo sozinho com a mãe dela. E a gente não sabe o que aconteceu ali, porque, como eu disse, o narrador não é confiável, né? Muito menos o Tony. No final, o Tony, quando ele vê esse pedaço do diário, na verdade é um pedaço do diário que ele recebeu de herança da mãe da Verônica. A princípio, a gente estranha por que a mãe da Verônica teria o diário do Adrian. Ele retoma o contato com a Verônica e a Verônica sempre diz: você não entende nada, você nunca entendeu. Então a gente tem essa impressão de que o Tony, e eu tenho uma raiva dele, ele é muito passivo, é muito o umbigo dele, ele não tenta ver o que, né, vide a carta que ele mandou pro amigo, maldizendo a Verônica, né, e maldizendo a família dela, falando que aquilo não ia acabar bem, né, o namoro dos dois, e ele não se importa com nada, não se importa e não tem ambições também. Então eu tenho muita raiva do Tony, eu não gosto dele, eu acho ele um cara ridículo. Não por isso, por essa carta mal criada, porque eu acredito que na hora da raiva as pessoas façam coisas, né, que a gente nem imagina. Mas por isso, assim, por ele ser tão passivo, isso me incomoda demais no livro. Então, tem várias questões que chegam ao fim, assim, aparece um filho aí, né? A princípio eu achei que o Adrian tivesse engravidado a Verônica e tivesse se suicidado, que foi mais ou menos o caso que aconteceu com o Robson, amigo deles ali do colegial. Mas depois eu pensei que talvez pior teria acontecido que o Adrian tivesse tido um caso com a mãe da Verônica e aí a mãe dela tivesse tido um filho do namorado da Verônica, né? Então, tipo, puta, minha mãe teve um filho com um namorado meu. O pai dela ainda tá vivo, o pai dela é alcoólatra e tal. Ou eu não lembro se ele morreu, mas ele tava no alcoolismo, né? Agora chama alcoolismo. Então, assim, são várias possibilidades, ou que de repente, talvez, sei lá, no momento que eles ficaram sozinhos, o Tony tenha engravidado a mãe da Verônica, não soubesse, porque a gente não sabe. Ele tem coisas ali que ele não conta pra gente, então ainda é possível supor isso. Mas por que o Adrian se suicidaria, meu Deus? Se ele tem um pensamento ali de se vale a pena viver ou não, a morte seria uma solução, mas eu acho muito... pouco, pelo que o autor mostra, não sei se é muito pro Adrian se matar, sabe? Eu ainda não entendi por que esse homem se suicidaria. Por que um cara de 22 anos se suicidaria ao engravidar, por exemplo, a mãe da namorada, ou descobrisse que a mãe da namorada tivesse tido um filho do amigo, ou se a namorada tivesse engravidado. Então, sabe, isso é uma coisa que fica bem assim na minha cabeça. Não... Se bem que o suicídio nunca tem sentido, né? Mas se foi por algum motivo desses, achei muito fraco. Não que tenha um motivo forte pra suicidar e que seja justificado, mas que não é uma coisa assim que me chocou. Uma coisa que eu, putz, é um caso a se pensar. Então eu não acho que o fato da criança ter problemas, né, mentais, pra mim, não faz a menor diferença também. O mais impactante seria esse lance do engravidar, né? Se foi a mãe, se foi a Verônica, quem é o pai e tal, se for deficiente ou não. Acho difícil mudar, até porque no começo do livro, da primeira parte que eles conversavam, eles nunca falaram sobre o tema. Então não sei também.
tem esse lance de duvidar muito, porque o Tony conta a história, ele não é confiável, e porque a Verônica o tempo todo fica falando, você não entende, você não entende, você não entende, você nunca entendeu, você não consegue entender. Porra, então explica pra esse homem, gente. Então coloca lá 1 mais 1 igual a 2, explica, já que ele é tão burro, fala pra ele o que aconteceu, mas não fala o que aconteceu, sabe? Então isso é uma coisa que me dá raiva, assim, e é fogo, porque esse negócio de eu posso te contar, e ao invés de eu te contar 1 mais 1 é igual a 2, eu fico falando que pensa no primeiro número dos números naturais. Isso, agora pensa de novo nesse número, agora repetindo esse número e somando entre... Porra, por que já não fala logo, sabe? Isso me deixou muito chateada. Eu fiquei com raiva de tudo. Do Tony, que é muito passivo. Fiquei com raiva da Verônica, que não explica as coisas direito pra ele, já que sabe que ele tem, né, limitações. Da mãe da Verônica, que não explica logo o diário. Da Verônica de novo, porque ela fica impedindo que o Tony leia esse diário. O que tem desse diário, meu Deus do céu, sabe? Então, eu passei uma raivinha aí no final. Acho que é por isso que eu não gostei muito. O que eu gostei muito foi essa discussão enquanto eles são jovens, de como a história é contada, repassada, e como as gerações futuras acabam conhecendo o que aconteceu no passado e nem sempre era aquilo que a gente queria contar, né? E assim, quem manda? Quem é o certo para passar aquela história para que seja de fato contada com o intuito que deveria ser, sabe? Então, essa parte de repensar a história é muito legal e é o que o próprio autor passa ali, né? Porque é ele e somente ele que conta tudo isso pra gente. E às vezes ele até fala que ele mesmo não é confiável, a memória dele não é confiável. E é isso então, gente. Eu espero que role uma discussão aí, não me odeiem porque eu não gostei do livro, porque eu fiquei com raiva dos personagens, mas eu não vou mentir falando que eu acho um livro super maravilhoso, filosófico da vida, porque pra mim não foi. Realmente pra mim não foi. Eu acho que óbvio que muitas pessoas amaram esse livro, e eu até entendo porque ele tem muitas partes assim filosóficas, legais, mas por vários esses motivos aí que eu falei, eu não gostei. Então, tá bom. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido, porque o meu nariz tá totalmente entupido. Quem não é inscrito, se inscreva e até o próximo vídeo.